Eu estou aqui agora com a Natália Fingerman, que é professora de Relações Internacionais da SPM e vai ajudar a gente a entender aí um pouquinho desse processo eleitoral nos Estados Unidos. Olá, Natália, seja muito bem-vinda. Oi, Renata, um prazer estar aqui com vocês. Natália, eu começo te perguntando que não dá para a gente ignorar o fato dessa eleição estar completamente dividida entre os eleitores, muito polarizada, disputa acirrada, voto a voto até o último minuto. De que forma a gente pode interpretar essa divisão tão acentuada do eleitorado americano? Olha, essa divisão do eleitorado norte-americano é uma divisão que já não começa agora, né? É algo que é um processo que a gente vê acontecer ao longo dos últimos anos. Então, já na primeira eleição do Donald Trump, já teve um marco aí dessa polarização do eleitorado, né? E isso se radicalizou e está cada vez mais acirrado, né? A sensação que se tinha quando o Biden vence em 2020 é que talvez a gente fosse ver uma mudança nesse cenário, né? Uma mudança talvez até mesmo do Partido Republicano vindo com outro candidato, mas Trump se apresentando novamente, ele busca essa polarização e essa radicalização. E que acontece lá em outros lugares do mundo também, né, Renata? Ontem a gente estava até falando aqui com os nossos correspondentes, um deles estava ao vivo em Washington e ele contou pra gente o fato lógico que o sistema de segurança está completamente reforçado, um esquema de segurança inédito, sem precedentes. Ali em volta da Casa Branca, do Capitólio, em volta da casa da candidata Kamala Harris. E me chamou muito a atenção ele dizendo que os comércios lá em Washington estavam todos meio que fechados, com barricadas, com medo de manifestações, de distúrbios. Hoje, o candidato, o ex-presidente Donald Trump, disse que aceita a eleição se ela for justa. O que ele está querendo dizer com isso? Ele que sempre ataca o sistema eleitoral dos Estados Unidos, dizendo ali que houve fraude, quando ele foi derrotado também. Há um temor aí de manifestações de republicanos do próprio ex-presidente Donald Trump? Sim, há um temor, né? Há uma incitação, inclusive, a assessores do próprio presidente Donald Trump que estão sugerindo que Trump se declare vitorioso se ele estiver vencendo por uma diferença grande no estado da Pensilvânia, porque historicamente o estado da Pensilvânia é como se fosse o nosso estado aqui de Minas Gerais, né? É aquele colégio eleitoral que acaba sendo decisivo. Em 99% das eleições, quem levou a Pensilvânia levou a presidência dos Estados Unidos, né? Não foi sempre, mas 99% dos casos a gente teve isso. No entanto, a gente sabe que isso pode animar os ânimos, né? Se ele fizer isso, pode ter manifestações de apoio, mas e se ele não fizer e ele começar a perder, né? Ele tem colocado que vai entrar com processos na justiça, ele colocou também que ele tem um acordo com o presidente do Congresso, né, que é um republicano, para eles tomarem uma decisão caso dê um empate ou quase empate. Então, é um cenário de instabilidade, um cenário de medo, né? Os democratas estão preparados, tanto o governo, né, para um cenário de caos civil, mas também de caos jurídico. Então, eles estão com um grupo de advogados preparados para representar a campanha da Kamala Harris, caso seja necessário. Você falando dessa questão jurídica, por que nos Estados Unidos muito se judicializa logo após as eleições? A gente sabe que cada estado tem o seu modo de fazer a votação, de apurar, e depois muito dizem, precisamos recontar os votos, aqui não está certo. Muitos estados a gente vê ali de partidos entrando na justiça por conta dessa questão dos votos. Como que isso acontece por lá? Olha, Renata, os Estados Unidos têm, vamos dizer assim, a cultura da judicialização, né? Eu acho que eles que vão fundar essa ideia da judicialização, que no Brasil agora a gente tem uma cultura maior, né? Assim, tem a cultura de judicializar tudo, até mesmo uma relação, um assédio, né? Então, nada mais comum do que isso acontecer no caso das eleições, né? E como você tem, vamos dizer assim, os tribunais federal, mas você tem o tribunal estadual, né? E aí cada tribunal estadual vai ditar uma regra diferente do federal, porque nos Estados Unidos tem mais autonomia, vamos dizer, o judiciário, do que no caso do Brasil, né? No caso do Brasil, até mesmo na questão da eleição, né? Como é que vai ser definido? É definido federalmente em todos os estados. A gente
vota, mas quem vai decidir tudo é o Tribunal Superior Eleitoral. Nos Estados Unidos a gente não tem esse Tribunal Superior Eleitoral, ele não existe. O que existe são os tribunais de cada estado, com as regras diferentes de cada estado. Então, isso dá vazão para você ter diferentes tipos de processos com argumentos muito diferentes e específicos em cada estado. Entende? Porque, e não vai ter uma entidade maior, vamos dizer, como tem aqui, que poderia estar fazendo esse processo de fiscalização, de regulamentação, né, até mesmo de padronização. Então, é muito mais complicada a situação. E é comum que isso aconteça, então? É comum que isso aconteça. A gente teve um caso que foi, vamos dizer assim, muito discutido, que foi o caso da vitória de Bush na Flórida, né, que teve vários processos, um atrás do outro, recontagem depois de recontagem, até que demorou muito tempo para ser declarada a vitória do presidente naquele momento. Mas, logicamente, se isso se estender como se estendeu com o Bush, a gente pode ter um problema em relação à credibilidade da democracia norte-americana. E agora, falando dos estados, a gente sai ali do ponto de partida que 43 estados dos 50 estados norte-americanos estão decididos ali, ou são democratas ou republicanos, e temos esse ano esses 7 estados pêndulos. Antes de entrar nos estados pêndulos, eu te pergunto, esses 43, eles já estão definidos? Pode haver alguma surpresa ou é muito difícil? Muito improvável, muito, porque tradicionalmente, né, aqueles estados que estão no centrão dos Estados Unidos, né, que é o American Heart, eles votam nos republicanos, né, são estados com características mais rurais, menos urbanos, né, e aí a gente tem os estados ali na região lá de Nova York, né, no lado oeste dos Estados Unidos, que têm votado tradicionalmente nos democratas. Então, assim, tem casos de estados que eram tradicionalmente democratas e se tornaram swing states. Pode vir a acontecer nessa eleição? Pode. Aí ele vai se encaixar na próxima como um potencial swing state. Por exemplo, a Pensilvânia era um estado democrata tradicionalmente, mas ela mudou para republicano na eleição do Trump de 2016. Né? E também teve um outro momento histórico que ela também alterou para republicano. Então, a gente tem alguns estados que passaram por esse processo histórico, mas não vejo nessa eleição isso acontecendo. Já que você falou da Pensilvânia, eu queria destacar justamente esse estado, que é considerado aí a joia da coroa, a peça-chave para definir essas eleições, que entre os 7 estados, chave aí, é o que tem maior número de delegados, 19, e que pode definir, então o vencedor pode sair dali. Queria que você falasse um pouquinho o porquê da importância desse estado e até contasse um pouquinho da história, porque você disse que era um estado democrata e depois, em 2016, virou para Trump. Por que isso aconteceu? Então, a Pensilvânia era um estado industrial, vamos dizer assim, né, onde tinha muitas indústrias e você tinha muitos trabalhadores, né, proletariado, que trabalhavam nessas indústrias e dependiam desses empregos. Com o processo dos anos 70, 80, da globalização, a saída das indústrias dos Estados Unidos, né, indo aí para a China, a gente sabe que vai ter esse processo que vai acontecer, muito dessa mão de obra vai ficar desempregada. E é nesse momento que a gente vê ela indo já para os republicanos. Depois ela volta, né, nas últimas 8 eleições, a eleger democratas. Mas o Trump vai prometer o quê? O que vai ser o primeiro argumento dele em 2016? Olha, eu vou trazer as empresas novamente para cá, né? As indústrias vão voltar a abrirem as suas sedes aqui e vão voltar a gerar emprego. Então, esse trabalhador, né, que não estava mais encontrando espaço, que teve que mudar sua carreira, ir para atuar no setor de serviços, falou, olha, que legal, quero de novo trabalhar numa indústria. Que bom que temos um presidente pensando em retomar a industrialização nos Estados Unidos. E vota no Trump. Porém, essa política do Trump não foi bem sucedida, ou seja, ele não conseguiu gerar os empregos que ele tinha prometido. Por isso mesmo, a Pensilvânia vai votar, né? Mas a margem é estreita, hein? Vai votar no Biden em 2020. Por 8 mil votos, se eu não me engano, o Biden vai ganhar a Pensilvânia em 2020. E o Trump, novamente, tem esse discurso de aumentar tarifas de importação,
né, trazer indústrias, fortalecer a base industrial do país. Então, esse eleitorado é cativo desse discurso do Trump, né? E muitos esqueceram que talvez não tenha dado certo como, enfim, já foi dito em 2016. Você falou dessa parte da economia, muita gente fala, o eleitor vota com o bolso, né? Porque a gente quer saber ali muito dessa parte econômica, de como que isso vai afetar a nossa vida. O pós-pandemia foi difícil, claro que para o mundo todo. Nos Estados Unidos a inflação disparou, a maior inflação em 40 anos, algo que eles não estavam acostumados. Agora até a gente viu o juros subir, agora já teve o primeiro corte, a situação está ficando mais controlada, o desemprego lá é baixo. Mas o quanto esse custo de vida ainda interfere muito nessa decisão do eleitor, no dia a dia mesmo, na hora de decidir o seu candidato? É muito, muito, e eu acredito que assim, embora os dados econômicos, né, apresentados pelo governo Biden sejam dados positivos, né, bons, né, baixo desemprego, a inflação está controlada, né, quando você olha, você fala, mas por que esse eleitor não vai agora votar na Câmara? Né, tá tudo bem, mas não tá tudo bem se ele for pensar em relação ao passado dele mesmo. Então, assim, posso até hoje estar com um trabalho, posso até hoje estar, enfim, conseguindo pagar as contas, mas é isso, estou conseguindo pagar as contas. Eu não estou conseguindo pensar numa viagem de férias com a minha família, né? O custo de vida está muito alto, né? Então, esse custo de vida, mesmo com a inflação controlada, aumentou e os salários não seguiram o mesmo ritmo, vamos dizer, de aumento que se teve no custo de vida. Então, por mais que as pessoas ganhem dinheiro, elas não ganham como elas já chegaram a ganhar algum dia na vida delas. Deu para entender. Deu para entender. A gente tem a eleição também agora do Congresso, toda a Câmara e uma parte lá, 1/3 do Senado. Congresso que também é bastante dividido por lá. A Câmara tem uma leve... é do Senado e a Câmara é dos republicanos, o Senado dos democratas. E a tendência é de uma inversão agora, conforme o resultado dessas eleições. De que forma essa composição no Congresso vai interferir na gestão do novo presidente? Por exemplo, a gente pega como base Obama, que no segundo mandato teve muita dificuldade de governar por causa disso. Interfere bastante porque o Congresso nos Estados Unidos, né, ele tem o executivo, vamos dizer, tem menos capacidade de aprovação de leis do que acontece no caso do Brasil. Só dando um exemplo, no Brasil, muitas vezes, o presidente pode colocar uma medida provisória, né? Essa medida provisória segue até ela ir ser votada na casa, né? Mas tem um período que ela é cumprida. Nos Estados Unidos, esse poder de medida provisória ou de ordem executiva, ela é um pouco menor. Então, você tem a necessidade de gerar alianças no Congresso, e aí as alianças, só tem 2 partidos principais. Não é igual aqui que a gente tem uma margem maior de negociação. Né? Aqui nós temos vários partidos, é lógico que a gente tem um centrão que fica ali migrando de um lado para o outro. Os Estados Unidos são democratas republicanos. Não temos aí muita opção de negociação. Então, para você conseguir algumas aprovações, você depende o quê? De alguns republicanos, vamos dizer, traírem o seu próprio partido para votar junto com democratas. Ou vice-versa, né? Dependendo de quem estiver no poder. Então, a gente sabe que essa composição é importante para governar e depende muito também da própria articulação do presidente de, às vezes, conseguir estabelecer agendas que interessem aos 2 lados. Né? Então, pautas que sejam de consenso. Uma pauta de consenso, por exemplo, que a gente viu, foi a aprovação de recursos para ajudar no conflito em Israel. Então, independente das diferenças, né, ambos se uniram nessa questão. Natália, te agradeço. Muito obrigada pela participação, por ter vindo até aqui os estúdios da Record News. Obrigada. Está convidada a voltar para uma próxima. Uma boa tarde. Eu conversei com a Natália Fingerman, que é professora de Relações Internacionais da SPM. Até a próxima. Obrigada, Renata.